Oi, gente, tudo bem? Dilene, Tudo Rose, bem? como vocês estão? Muito bem, prazer em ver vocês duas. É uma alegria para mim participar desse momento aí. Obrigada Momento pelo. de educação cristã, né? Falar de educação cristã é sempre bom. Uhum. Rose, Obrigada também pelo convite. Estou feliz também de revê-las, nem que seja dessa forma. claro. Estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho também em relação à educação cristã. Tá, então eu vou apresentar aqui, né, para quem ainda não teve o prazer e o privilégio de conhecer. A gente tem a Dilene, a gente se conhece há um bom tempo, né? Todo mundo aqui já se conhece há um bom tempo, graças a Deus. Que é pedagoga, psicopedagoga, teóloga, especialista em gestão escolar, tem uma grande trajetória aí na educação, né, Dilene? E Sim, membro da Igreja Batista Cachoeirinha. Então, muito obrigada de novo, Dilene. E a Rosinete, bacharel em Educação Religiosa, pedagoga, pós-graduada em Ciência da Religião e também em Coordenação e Supervisão de Pessoas, professora da Rede Municipal de Ensino e coordenadora do Ministério Infantil na Igreja Batista União. E eu sou Micaila Regina, sou psicóloga, sou também bacharel em Educação Religiosa, tenho especialização em Neurociência e Comportamento Humano, e estou aqui na Argentina, por isso que eu estou toda encapada, né? E frequento aqui a igreja Comunidade da Família. Então, gente, o objetivo da nossa live hoje é falar sobre os desafios atuais na criação de filhos na infância e a centralidade das escrituras. A gente sabe que hoje em dia o mundo mudou, as crianças mudam, eu sempre escuto falar disso, as crianças não são iguais a antigamente, as nossas crianças mudaram, né? São muito mais espertas, estão muito mais antenadas, sabem muito mais das coisas do que antes. Então, aí eu pergunto para vocês, em relação à educação dos filhos, de um modo geral, e também na questão da igreja, ela mudou? Vocês acham que mudou ou não? Que as pessoas mudaram, que houve mudança na sociedade, né? Isso aí é indiscutível, né? Hoje nossas crianças são nativas digitais e se colocar para o período em que nós nascemos, né, não tínhamos essa velocidade da comunicação que tem hoje, né? Essa facilidade de ter o mundo na palma da mão. Então, é evidente que se há uma mudança no aspecto social, e eu vejo que os pais de hoje, que são pais mais jovens e que têm filhos na idade escolar hoje, eles já são pais que passaram por esse processo de mudança muito rápida. Uhum. E uma vez passando por esse processo de mudança rápida, é evidente que vai interferir na educação dos filhos. Mas o cristão, aquele que, de fato, ele se preocupa com a educação do seu filho, ele permanece sendo membro de uma igreja e ali protegido pelos ensinamentos bíblicos, ele vai cuidar dessa criança, né, de fazer aquilo que a Bíblia diz, que é ensinar a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, e a gente acreditar nessa promessa. Uhum. Acreditar na promessa, mas também, como nós ficamos de falar sempre no contexto bíblico, mas nós temos que entender também que o nosso filho, um dia ele vai sair desse momento assim de proteção ali dos ensinamentos cristãos e vai adentrar numa universidade, né? Uhum. E na universidade ele vai se deparar com inúmeras ideologias. E se nós não firmarmos bem os nossos filhos, nesse momento que nós temos o poder ali sobre ele, né, de estar ensinando culto doméstico, escola bíblica dominical, oração, né, pelos nossos filhos, viver uma vida realmente consagrada, suplicando a Deus, direcionando, se a gente não fizer isso nesse período, é muito provável que quando chegar na educação superior, principalmente as universidades
estaduais e federais, assim, em nível de Brasil, estou falando, a gente sabe que tem muita ideologia maléfica, nossos filhos entram cristãos e quando saem com outras ideologias, então nós temos que ter muita sabedoria para estar trabalhando realmente a palavra de Deus, inculcando, como diz a Bíblia, né? Tu inculcarás nos teus filhos, em que momento? Andando, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, né? Escrevendo nos umbrais da tua porta. Realmente, inculcar significa colocar dentro da cuca. Se a gente não fizer isso com os nossos filhos, doutrinando na palavra de Deus, eles vão ser doutrinados de uma outra maneira, quando não estiverem debaixo dos nossos olhos. Então, nesse aspecto, eu digo que houve mudança, mas se os pais eles permanecerem firmes na palavra, ensinando seus filhos, né, a Bíblia diz que ele não se desviará. Então, nós temos que crer nessa promessa. Nessa promessa. Desculpe ter falado muito. Não, Dini, foi ótimo. Então, essa introdução foi muito boa, porque eu acho que é realmente isso, né? Nós estamos aqui para servir de bênção para os nossos irmãos que estão ouvindo, e a gente sabe que é desafiador hoje em dia. Muitos pais podem se sentir perdidos e fazer esse resgate de que nós temos que lembrar das promessas do Senhor, isso é animador, né? O que tu acha, Rose, dessa questão aí, dessa mudança? Tu acha que mudou, que não? Os pais mudaram ou somente as crianças? Não. Houve bastante mudança em relação a isso, né? Como a professora Dilene já mencionou em relação a isso. É claro que cada época teve as suas dificuldades, que com certeza os nossos passados também tiveram a dificuldade também de inculcar, como a professora citou aí, a palavra de Deus no coração das crianças, né? É tanto que se você vai ver a história, você vai, quando o povo sai do Egito, é uma conversa, Moisés falando, é Deus falando com Moisés, e aí eles ficam lá naquela conversa, e para inculcar tudo isso que nos seus filhos. Cada época teve as suas particularidades, mas hoje nós estamos vivendo realmente, uma época atrás, havia mais o quê? Um temor. Existia aquela questão do respeito e o temor ao Senhor, e, consequentemente, o respeito aos pais, que hoje, infelizmente, não está acontecendo. Aí, o que acontece? A nossa situação atual é o quê? São filhos totalmente descontrolados, pais ausentes, pais omissos. E isso, a gente, como está bem citado aqui em relação no âmbito cristão, está acontecendo isso também, dentro da igreja. Então, não foi as crianças que mudaram, os pais mudaram. E, consequentemente, as crianças também vão o quê? Mudar. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época bastante acelerada, né? Pessoas tendo filho mais cedo, não que naquela época não acontecesse, mas existia. As mulheres também tinham filhos também mais cedo, só que existia aquilo de que a mulher sempre daquela forma de estar em casa para cuidar dos seus filhos. E essa era uma sociedade que existia na época, que a mulher ficava, cuidava, enquanto o pai saía para fazer a provisão. Né? E essa época não, nós saímos, nós também fomos à luta, nós também estamos fora, nós estamos ausentes em relação a isso. E, consequentemente, nós pecamos, vou dizer assim, nessa criação dos nossos filhos, porque nós estamos deixando para a escola, nós estamos deixando para a igreja e deixamos a educação para uma outra pessoa que possa cuidar dos nossos filhos em casa. Isso então, que tu falou agora, Rose, desculpa te interromper, mas assim, eu fiquei pensando no seguinte, porque antes nós víamos que tinha não só essa questão da mulher ficar em casa, né, esse formato de família, mas também havia uma questão mais ampla.
os avós, os tios, né? Essa amplitude na família. Hoje em dia, os influenciadores das crianças realmente estão nas redes sociais, né? E muitas vezes os pais usam as redes sociais como forma de contenção do filho, de entretenimento, disso, daquilo, porque os pais, como a Adilene falou, eles são mais jovens, e tu acabaste de falar isso também, então também estão muito na rede social, né? E usam muito as redes sociais como essa forma de contenção. E aí começa, eu acho que a questão do quem está influenciando. A Adilene, quando falou lá da faculdade, e é certo, mas agora a gente vê que as crianças estão sendo influenciadas e dentro de casa, né? Antes a gente tinha que sair para receber essa influência. Hoje ela recebe dentro de casa, com um celular, e às vezes com os pais ali perto, mas sem uma supervisão do que está sendo consumido. É porque, inclusive, essa semana, lá na igreja, uma professora da gente, depois ela me questionou não, me mandou uma mensagem na segunda-feira pedindo para que a gente falasse com as mães, porque aí mostrou um tipo de joguinho que eu não sei, não conheço, e um menino de 6 anos, disse que joga, aí falou que teve uma discussão lá na escola, e ele relata, ela dizendo que ele relata da forma como ele foi por cima do menino. Então, esses influencers estão dentro de casa, o pai está deixando, porque eles querem também, estão vivendo numa tela e querem ficar, de uma certa forma, livres, sem preocupação, porque hoje a criança já nasce, você já dá logo o quê? O celular para ele já ficar lá entretido. Não é? E isso está prejudicando demais. Infelizmente, o cristão está também sendo pais omissos. Estão sendo pais omissos nesse caso. A Adilene falou na questão do que a palavra diz, de inculcar, andando, sentado, deitado, comendo. É isso que a orientação da palavra de Deus nos diz. Mas nós estamos tendo tempo para isso? Porque, olha só, e aí eu vou para porque a psicologia diz, né? Tem um movimento aí que fala dessa questão da criança poder meio já, assim, os pais não podem muito dar uma direção no que a criança tem que fazer, tem que haver uma liberdade, né, e tudo mais. Eu entendo que a criança precisa aprender a exercitar a autorregulação emocional, desenvolver certas questões de autonomia e independência, mas sempre com uma supervisão. E também, dentro da família, precisa ter uma certa simetria, né? Então, essa criança, ela precisa de regulação, ela precisa de orientação. Mas hoje a gente vê assim, deixa um pouco livre para ver como é que vai, né? E aí isso é perigoso, porque como é que essa criança vai crescer sem essa regulação? Entende? Aí é onde entra a rede social, onde entra os influencers, ou eu não posso tolher meu filho, ele tem o direito de fazer determinada coisa, eu não posso colocar muitos nãos, porque ele tem que entender. Mas a gente tem que ter a sabedoria, aí vamos para a Bíblia, né? Quando é que como é que eu desenvolvo a autonomia e independência de uma criança e quando é que ela precisa dessa orientação e dessa contenção também, né? De que a criança ela precisa aprender a frustração, a se frustrar. Ela precisa aprender a ouvir o não. E os pais estão, de uma certa forma, com medo de dizer não, para que o filho não fique, de uma certa forma, traumatizado, não sofrer nenhum trauma psicológico, emocional, físico, não se sentir depressivo. Porque a vida não vai dizer sim para nós todo momento, toda hora. Ou seja, no dia que ele receber um não, ele vai o quê? Aí vem a questão dos... Entramos em um outro tema. Vem um suicídio, vem uma depressão. Por quê? Porque ele não aprendeu a lidar com o quê? Com o não. Eu citei o Léo Freiman, não sei se você o conhece, já ouviu falar? Ele é um psicólogo. E ele fala exatamente dessa questão do não, né?
de desenvolver aspectos cognitivos necessários. Inclusive, a frustração ela é necessária, porque ele, inclusive, diz assim para os pais, que quando você não promove a frustração para o seu filho, você está mutilando o seu filho, porque é necessário, faz parte, justamente para desenvolver aspectos da área da emoção, do cognitivo, da persistência, de você, por exemplo, recomeçar, da resiliência, né? E a questão da resiliência é muito importante, porque quando você aprende a voltar à situação inicial, né, depois de um sofrimento, de uma dor, de uma perda, de alguma coisa, e prosseguir a sua vida, isso aí vai gerando maturidade, vai gerando uma série de qualidades necessárias para o ser humano prosseguir, né, a sua vida no normal. Mas Nós só chegamos que até aqui, né, e enfrentamos muitos problemas. muitos pais, eles precisam passar também pela dificuldade desse filho não se agradar deles. Muitas vezes os pais têm dificuldade de dizer o não também, por uma superproteção, né? E também por a dificuldade desse filho ficar frustrado com eles. Então, também passa pelo manejo dessa frustração, entende? O filho não gostar, o filho não querer, o filho ficar chateado, o filho chorar. Para que ele não chore, para que ele não sofra, para que ele não perturbe, seja lá o que for, ou para que ele não deixe de gostar de mim. Um outro problema sério nisso aí, né? Porque, na verdade, os pais que criam uma criança sem receber o não, lá na frente ele vai ser rejeitado por esse filho. Então, hoje, esses pais, eles precisam compreender que ele tem que ter o respeito do seu filho. Essa questão do sentimento, do amor, eu não gosto mais de ti, eu não vou mais sentir, eu não quero mais ser teu filho, aquilo, quer medo de perder o filho. Não, se você colocar limites, se você ensinar, né, mesmo que tenha que dizer não em alguns momentos, lá na frente ele vai te respeitar, ele vai te amar, entendeu? Ele não vai justamente ter esse tipo de sentimento que o pai tem medo que ele sinta hoje. Então, a gente tem que ensinar, como a Adilene já falou, a questão mesmo do não. A gente precisa dar esse limite. Mas o que ela falou também, de que, ou foi você que disse, tá com medo, pode não gostar, eu quero ser amigo do meu filho, então eu preciso ter um diálogo com ele de amizade, e aí eu vou deixando, aí a criança cresce, aí o problema vem. Aí afeta o quê? Afeta a família, afeta a igreja, afeta a sociedade, afeta a escola. Porque não é só num lugarzinho que vai ser o problema. O problema vai ser para a sociedade. Em todo lugar em que ele for, ele vai dar problema. Porque se um chefe, quando ele estiver no tempo de trabalho, se o seu superior chamar a atenção, ele vai ficar frustrado. Que isso? Nem minha mãe faz isso comigo. Por que ele vai fazer isso comigo? Não fico nesse emprego. Aí fica aquele nômade de busca de um emprego. Aí diz que às vezes está difícil, mas às vezes está dentro dele mesmo o problema. Porque ele não soube lá na infância, não aprendeu na infância a dizer o não, a aprender a lidar com o não. Eu vi aqui em Provérbios 14, verso 23, que diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. É trabalhoso, é difícil, ainda mais, não que na época passada também não houve problema e não foi difícil, com certeza foi difícil, mas é um momento árduo de semear, é um momento difícil que nós estamos vivenciando, dessa questão dos pais omissos, dos pais desrespeitosos, filhos vão ser consequentemente desrespeitosos, mas quem hoje em dia está
com essa disponibilidade de um trabalho árduo com o seu filho, de dizer, repetir várias e várias vezes, não faça isso, não é dessa forma, não é disso. Porque hoje o que diz também nessa psicologia? Pare de dizer tanto não para a criança. Pare de dizer o não para ela. Porque senão ela vai sair uma criança frustrada. Fica difícil. Então, é um trabalho doloroso, mas é um trabalho que vai ter o quê? Um resultado, um proveito e um resultado feliz. Já como ele diz aqui, o sábio, mas o só falar leva o quê? A uma pobreza. Então, às vezes a gente só está nessa fala, deixa, o que vai acontecer? Crianças pobres em todos os aspectos. Não é fácil, né? Eu acho que ser pai é desafiador, porque filho não vem com manual, né? Então, é uma criança que muitas vezes os pais... Todo pai cria expectativa em relação ao filho, isso é normal, é natural, do que ele vai ser, como ele vai ser. A relação é difícil porque o filho vem com uma personalidade que vai ser desenvolvida, um temperamento. Então, a nossa intenção aqui, para você que está ouvindo, não é culpabilizar os pais de uma forma de dizer, sabe, olha, vocês também são culpados de tudo que está acontecendo com os filhos de vocês, porque a gente sabe que também não é uma tarefa fácil. Mas é com a intenção de que a gente observe, principalmente como cristãos, para a gente não se amoldar a uma questão social que é muito preocupante, né? Que é justamente isso que a gente vem falando agora. Crianças soltas sem uma regulação, crianças sem um ensinamento através de princípios bíblicos, crianças com muito excesso de rede social e de internet ou de jogos, para que nós, como cristãos, possamos fazer a diferença em relação aos nossos filhos, porque é uma avalanche de informação e de influência sobre os nossos jovens hoje. Quando você falou de suicídio, a gente tem casos de crianças se suicidando, né? Os adolescentes muito também. Então, eu sei que os pais, tem pais que ficam muito preocupados, mas não sabem o que fazer com as redes sociais também, porque todo mundo tem. E aí, a próxima pergunta é: quando é que uma criança deve começar a fazer uso de rede social, de internet? A gente sabe que as plataformas têm lá, né? Até tal idade. Mas não é o que acontece, porque eles usam do pai, eles usam do irmão, eles usam da mãe. Não necessariamente. Tem criança que tem rede social porque o pai burla lá a idade dele. Então, assim, os pais estão imersos nas redes sociais, aí a gente vê filho e fazendo dancinha lá, a família inteira, não é verdade? E aí depois crianças já que são influencers. Então, como é que isso, qual o impacto que isso causa, né? Fala. O cristão, ele vai estar sempre na contramão do mundo. Então, se os pais cristãos entenderem que nós estaremos sempre na contramão e não perderem a rédea da educação cristã, a linha da educação cristã para o seu filho, eles vão conseguir, porque a palavra, ela educa, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, né? Ela educa no caminho. Então, se os pais, eles tiverem isso sempre em mente, mas uma coisa é ensinar e outra coisa é viver. Tem que ensinar e precisa dar o exemplo, porque o exemplo, ele arrasta multidões, né? Palavras se perdem ao vento, mas o exemplo não. Então, isso é algo que aconteceu na minha vida mesmo. Então, eu cheguei a um certo dia com Deus e disse: Senhor, me mostra onde é que eu estou errada. Me mostra de uma maneira clara para eu conduzir a minha família nos teus caminhos. Porque o que estava acontecendo? Eu estava muito assoberbada com muita coisa e perdendo a minha família. E Deus me mostrou que eu tinha que me dedicar. E que eu tinha que dar o exemplo. Claro. Né? Então, eu passei a ter um ministério maior dentro da minha casa.
porque a palavra de Deus diz que aquele que não souber administrar a sua própria casa não está apto, né, para fazer a obra do Senhor. E eu ficava analisando isso aí. Uhum. Aí, quando eu mudei a minha postura, eu senti que a mudança dentro de casa aconteceu também. E a família é Agora, ministério, né? família é ministério, então Deus me mostrou onde eu estava errando, porque eu pedi dele para ele me mostrar. E se os pais estão perdidos, nossa, Uhum. cadê a oração, né? Cadê a oração? Dobrar o joelho por um filho. Uhum. E pedir a sabedoria de Deus, porque os cuidados desse mundo são muitos. Uhum. Muitas coisas, por exemplo, redes sociais, né, que é um desafio para a nossa geração, né, essa questão das redes sociais, essa questão das influências, mas se nós também administrarmos o limite para os nossos filhos, porque assim, hoje em dia, muitas pesquisas, eu sou ainda da educação também, eu trabalho com ensino médio, pela parte da tarde, ensino médio é primeiro, segundo e terceiro ano, e hoje o aparelho celular, ele já representa um instrumento de trabalho para o professor em sala de aula. Uhum. Então, muitas vezes, aí vamos dividir em equipe e pesquisar o assunto tal. O professor dá o tema, o aluno pesquisa, né, o seu trabalho, um compartilha com o outro, estudam e fazem a sua defesa, né? Nós já temos aqui nas escolas internet, onde tem a internet do aluno e o aluno acessa a internet ali dentro do ambiente escolar, já com o celular como instrumento. Então, no começo, foi muito difícil. Por exemplo, na época da pandemia, administrar grupos de WhatsApp. Então, a gente teve que se adaptar a isso, criar recursos dentro do próprio grupo, né, para que só a gente postasse, eles não falassem. Então, existem alguns recursos que a gente pode administrar, grupo de paz, para que não tivessem briga, essas coisas. Então, hoje é muito difícil, já nós, como professores, tirarmos essa ferramenta de nós, que íamos viver no passado. Então, eu entendo que é limite mesmo dentro de casa, sabe? O pai, por exemplo, de um aluno menor, ele tem que conhecer a senha lá do celular dele, ele tem que administrar, olha, nesse horário você vai usar, nesse horário que você não vai usar, nem que tenha que tirar desligar alguma coisa que possa dar acesso. É limite, é limite. Eu vejo pais que vêm comigo, que eu atendo muitos pais, eu atendo aquele pai que não tem limite em casa, mas eu atendo também aquele pai que diz, professor, eu faço assim, tem horário para isso, tem horário para aquilo, e se não cumprir, sabe que eu tiro mesmo. Sabe o que eu vejo? Firmeza. É aquilo que nós já tocamos, é a autoridade. É a firmeza de você dizer, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu administro os seus horários, o horário que você vai estudar, o horário que você vai pegar, fazer um joguinho, o horário que nós vamos passear, o horário que nós vamos almoçar. Disciplina dentro de casa, não é isso que a Bíblia diz? Quem ama a disciplina ama o conhecimento, né? Então, sabe, é administrar isso mesmo. Agora dá trabalho, né, professora? Dá trabalho, porque você vai ter que se disciplinar também. Senão, seu filho vai dizer, se eu disse para não usar, mas você está usando, né? Então, é o exemplo. Que Tá? tem a questão do amor também, como tu está falando aí. Por que que eu ponho? Eu acho que hoje em dia eu vejo que alguns pais falam assim que os filhos são muito pequenos, assim, 8, 9 anos, mas tem um comportamento já meio adolescente. Na psicologia já falam assim que as fases elas estão vindo mais para cá, né? A adolescência começa mais cedo, termina mais tarde. Então, aí a gente se percebe tendo que fazer certas negociações, às vezes com as crianças, inclusive, né? Porque tem criança que se coloca e se posiciona muito bem. Até que ponto isso não é uma coisa ruim, quando bem administrada, como você falou, acho que a questão da autoridade é muito importante. E também passar para ela o porquê que você está restringindo o uso.
Quer dizer, não é um castigo, porque as redes sociais elas são muito adictas, né? E o cérebro da criança ela não está pronto para receber isso, esse estímulo tão grande. Ela fica lá porque é muito recompensador. Então, quando o pai entende que é benéfico para a criança, para o desenvolvimento dela, há essa restrição, né, esse controle, esse cuidado, ele começa a exercer isso, porque ele está amando o filho dele, ele não está só negando o celular, né? Ele está cuidando do filho, ele está amando, ele está colocando limites, ele está exercendo autoridade. É o que você já falou, é a questão mesmo do limite e o amor. Apesar de que nossas crianças não vão entender que isso é o amor, né? De colocar, de saber que o pai é a autoridade. Eu até escrevi aqui uma frase que diz assim, que os pais são chamados para pastorear os filhos, assim como o pastor a igreja. Então, de conduzir, de orientar, de pegar, né, a gente verificar a questão da figura do pastor, como que ele cuidava da ovelha, quando estava caindo, usava o cajado para pegar, para botar, voltar para cá, vem para cá, que você vai se machucar. E é nesse caminho que os pais cristãos deveriam estar ensinando os seus filhos. Mas uma coisa que eu falaste logo, né, nesse tópico, que disseram assim, os pais eles estão colocando os filhos, estão burlando a idade dos seus filhos para colocar em redes sociais, botando os perfis falsos, ou seja, os cristãos estão o quê? Mentindo. Isso é complicado, é difícil, porque às vezes a gente também diz assim, você não pode mentir. Ué, mas eu não tenho idade. Se ele fizer esse link. Porque né? tem os riscos, Então, né, Rose? Por exemplo, quando eu coloco a imagem do meu filho numa rede social, a que riscos eu estou colocando? Então, a sua mente, ela recebe tanta ali informação, e agora, de uma certa forma, tem a questão de retorno financeiro, dependendo da criança, das habilidades que ela desenvolve, né, desenvolvem. Então, os pais estão ganhando dinheiro em relação a isso, e aí a gente não só vê os pais que não são cristãos, como os pais cristãos fazendo as mesmas coisas, colocando os seus filhos para serem influências de um retorno financeiro. Isso é complicado. Claro, mas eu não tô, e eu acho que a gente tem que entender que assim qual é o risco disso, né? A gente sabe que a rede social é um mundo em que você não sabe quem está do outro lado de verdade, né? Até um adulto pode cair numa cilada proposta por alguém. Imagina uma criança que ela pode ser envolta, né? Ela pode ser levada por situações de pedofilia, porque você está colocando a imagem do seu filho ali, qualquer pessoa tem acesso a essa imagem. Ah, não, mas é restrito. Mas uma pessoa tem uma pessoa que tem uma pessoa, né? E se ela não tem supervisão, muitos pedófilos entram em contato com crianças e levam a crianças a fazerem coisas que ela não faria, né? Conduzem para isso. E com outras questões também que não somente a pedofilia. Então, é um perigo real, uma influência espiritual ruim que pode vir daí também, né? E uma coisa que a Adilene falou que eu achei muito, muito legal, é essa questão do orar pelos filhos. Tem o James Dobson, ele tem um livro que é sobre filhos, né, mais difíceis. Agora eu não lembro bem o título do livro. E ele diz isso, ele fala o seguinte: você, quando teu filho estiver deitado, vai lá e ora sobre ele, né? Coloque e apresenta diante de Deus toda essa dificuldade que você está enfrentando com ele. Eu acho que realmente a gente está colocando essa questão espiritual de lado e deixando de colocar o Senhor na centralidade da coisa, né? A gente não vai conseguir proteger os nossos filhos de tudo. Então, nós temos que descansar que o Senhor protege, mas eu preciso exercer o pastoreio, né, que a Rosinete falou. Eu tenho que pastorear, eu tenho que exercer isso, eu não posso deixar para outra pessoa. Os filhos são bênção Né? e são dados para nós para esse exercício mesmo. Então, é um risco real as redes sociais, elas são um risco.
elas podem causar problemas e podem causar problemas sérios, se não houver uma supervisão disso. E se os pais, como a Adilene falou, não conseguirem dizer não e impor, de alguma forma, não conseguirem impor a autoridade que eles têm, até de sacerdócio em casa. Apesar de que as contas, as redes sociais, por exemplo, que tem por aí, elas têm uma idade, né, vamos dizer, específica. Se eu não me engano, acho que é 13 anos, 14, eu não sei. Acho que eu até vi, mas não lembro. Mas é entre 13 e 14 anos. Mas os pais, a gente já vê bebês, né? A mãe já coloca lá o bebê, mas ela administra. Só que ele vai crescendo e vai verificando. Mas, assim, em relação de algo específico, a gente tem que verificar a maturidade e a compreensão daquela criança, para ver se ela já tem uma maturidade emocional e cognitiva, para que ela possa compreender aqueles conteúdos que ela vai receber. O que ela pode filtrar, o que ela pode absorver ali. Mas se a criança não tem essa maturidade, seu filho não pode ainda ter rede social, não pode estar tendo uma conta, porque ele vai estar vulnerável. É questão, até mesmo, às vezes nem digo também em rede social, mas até mesmo esses joguinhos online que eles participam, que dizem que coisas absurdas acontecem. E a gente já ouviu casos de que leva até o quê? A matar, a se suicidar. Então, o pai não está verificando, a criança não tem uma maturidade para definir, porque aí eu imagino assim, né? O joguinho vai dando aquela emoção, aquela vontade cada vez mais, e você vai procurando, até que chega um momento de, tem que se matar, tem que fazer um sacrifício aqui. E acontece isso. E essa a questão que vocês falaram também, a supervisão. Até que hora, limite, quanto tempo, 2 horas, 3 horas, que você vai poder usar a tela, depois desse horário, você não usa mais, parou aqui, vai estudar, vai brincar ao ar livre, vai praticar alguma atividade física, um contato com a natureza, uma brincadeira saudável, sabe? A brincadeira de roda, a brincadeira do quintal, da sua casa, e é difícil, muitas das pessoas ainda mora já em apartamentos, né? Então, é mais essa dificuldade. Então, eu vejo assim, quando eu criei já os meus filhos, a gente ainda não estava nessa era da tecnologia tão forte quanto é hoje, mas eu já tenho uma neta. Eu não tinha essa preocupação, a minha preocupação era só desligar na época a TV, porque não tinha celular, então não dormia com o celular. Hoje em dia a criança dorme, né, com o celular ali. E, sabe, do pai dizer assim, chegou a hora de dormir, cama, me dá o celular fica comigo. Confiscar o celular, botar lá no quarto do papai, porque a gente sabe que criança também é super esperta, né? Diz que desliga e depois eles vão fazer o contrário. Eu penso que dessa forma os pais cristãos deveriam agir, verificar a maturidade. Se seu filho já tem uma maturidade para absorver aqueles conteúdos que vão estar ali ele vai ver, ter esse controle de horário, de tela, porque vocês mesmos aí sabem o quão é prejudicial, se é prejudicial para nós, que já somos adultos. Não, obesidade infantil, né, tem aumentado. Eu acredito que também é ver o que o filho está consumindo, né? Ter ali, tem questões de restrições. O ideal seria o quê? Não usar. A verdade é essa. O ideal seria que a criança não tivesse celular e não usasse. E quanto mais o pai pudesse retardar essa influência, seria o ideal. Mas, como a gente já falou, os pais estão imersos na rede social. É muito difícil que o filho, como a Adilene falou, o modelo, né? Ele não seja levado também por isso, porque o pai tem muita dificuldade de fazer essa restrição. Hoje em dia, Micaela, por exemplo, a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor, o inimigo também, né? Porque ele sempre vai procurar utilizar as coisas também que o cristão pode usar para o reino diabólico, né? Do reino dele.
Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é puro, né? Tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu entendo que os pais, tendo sempre essa intimidade com a palavra de Deus, vão ter sempre uma resposta naqueles momentos difíceis, né, assim, de angústia. O que é que eu faço como pai, como mãe? Se esse pai, se essa mãe, eles estão próximo do Senhor, estão próximo com intimidade com a Bíblia, eles vão ter uma resposta. Eles vão saber ter uma atitude nesses momentos. Porque é para isso que a gente é servo de Deus, né? Nós somos diferentes, nós vivemos em um mundo diferente. Agora, uma outra coisa, a educação, ela usa a tecnologia, assim, hoje nós temos plataformas, né? Uhum. Digamos que você adote um livro, hoje em dia, praticamente todos os livros didáticos que você adota, ele tem uma plataforma. E essa plataforma, lógico, tem uma senha, né? Tem um cadastro, né? O professor vai se cadastrar, vai cadastrar a sua turma, e vai ter um momento da família em que, dependendo da situação, esse aluno vai acessar a plataforma, o livro digital, os pais também, os recursos digitais que tem essa plataforma. Então, assim, a tecnologia, ela é necessária, porque está inserida na educação? Sim, ela é necessária. Mas se os pais eles buscarem a forma de usar a seu favor, de uma maneira positiva, isso vai ser um aliado, a tecnologia vai ser uma aliada. Agora, se for para o mundão, né? Porque existe a tecnologia da educação, existe também tecnologia, muitas igrejas utilizando tecnologia, né? Por exemplo, tem sites que ensinam músicas, vídeos, tá? Eu não consegui alguém para contar a história, mas eu consegui um vídeo em que eu posso estar passando para eles. Então, o uso da tecnologia ao nosso favor, a favor da educação cristã, né? A favor da educação doméstica, digamos, um pai de família, uma mãe, hoje nós vamos ver o vídeo tal, na nossa, ao invés de estar assistindo só Netflix, né, só os doramas, né, e tudo mais, né, vão assistir um filme cristão, alguma coisa que possa gerar Vão uma assistir discussão The entre a Chosen. família. Isso, né? Então, assim, eu vejo assim, olha, o inimigo sempre ele foi assim, né? Ele usa as coisas para tirar o foco do cristão, mas se nós temos, a Bíblia diz que, olha, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Então, mas nós temos que ser espertos, a gente tem que perceber essas coisas e em que eu posso usar isso a meu favor, a favor da minha família, né? Eu vejo assim, restringir total, eu acredito que não, mas sim saber usar com sabedoria, né? Pedindo a sabedoria de Deus para saber como usar. Porque é interessante tu estar falando, né? Porque aí a gente entra no tópico de como a educação cristã também muda, e a Rose é coordenadora do Ministério Infantil lá na União. E aí eu acredito também que o mundo, como mudou, isso impacta também isso, né? Porque a gente tem as crianças que vão para a igreja e são essas crianças nativas digitais, como a Dilene Isso. falou, né? Que você usa o flanelógrafo, eu acho que ainda a história contada tem um recurso para as crianças muito interessante também, eu não digo que não, né? Mas não deixa de ser desafiador, né? Hoje é um grande desafio para nós também, porque usar já até o flanelógrafo, a gente já nem usa mais, que a gente já usa o recurso do Datashow, coloca o vídeo e vai contar, faz aquela dramatização, porque quando vai para o flanelógrafo, aquelas desse tamanho, e os meninos com a tela desse tamanho, a tela está aqui, né? Então, eles querem tudo bem mais prático. Mas é bem desafiador nessa questão. Não vamos mais, não, como eu falei, viver sem isso é complicado de hoje em dia. Né? A Micaela, acho que lá no início falou, acho que qual foi a palavra que tu falaste? Acho que foi do encarte lá do nosso... Agora eu não lembro. Do nosso perfil, cartaz, alguma coisa assim, né? o cartaz, o cartaz. Sabe o que eu pensei? A Ana diz assim,
a pagela, né? Rapaz. A pagela. E hoje nós usamos o diário digital. O professor também está todo ali digitalizado, porque hoje eu faço a minha frequência no celular, eu preciso estar aqui com o celular, é um celular, é um notebook, então a gente é necessário, mas é a sabedoria que nós precisamos. E como os pais estão nessa mudança muito cedo, eles não estão sabendo lidar com isso e transmitir aos filhos a questão da oração, a questão da palavra, a questão... Porque se está até na hora do almoço, está todo mundo aqui, né? Com o celular. Se está na igreja, tá? O celular está aqui. Se em qualquer canto estamos com o celular, estamos com os celulares. Uhum. E aí a gente precisa realmente dessa questão de ensinar os limites e os momentos que se fazem necessários isso aqui. É hora do culto? É hora do culto. O que vamos utilizar? Claro que muitas das vezes agora a pessoa usa também a Bíblia no celular. Mas hoje, por exemplo, lá na igreja, é difícil o manuseio. Pastor, abre a sua Bíblia. Não sabe. Onde não sabe mais aquela sequência da ordem cronológica dos livros. E as crianças vêm perdendo psicomotricidade fina, né? Perdem. Da escrita. Tem. Exatamente. Então, usar é importante, é necessário. Não nos vimos sem mais essa ferramenta, mas é usar com sabedoria. De que forma? Mas aí eu faço até perguntas. Os pais estão ensinando? Os nossos pais cristãos estão ensinando com essa sabedoria? Que aí vem a questão da reverência também, né? A reverência. Porque o que eu mais vejo na igreja é aquela turminha de adolescentes que se senta, o pastor mesmo olhando, mesmo pedindo a reverência, mas estão lá de cabeça... E, aliás, não é só os adolescentes. São os pais, os adultos que estão jogando. É que vai um pouco no que a Adilene falou da questão do modelo, né? De que você tem que ser o exemplo nisso. E aí passa pela como está a minha vida espiritual, como eu estou na minha comunhão com o Senhor, até para que eu traga Jesus como centro da minha família, né? Eu busque auxílio nele nas minhas dificuldades, como a Adilene falou, e eu seja esse exemplo de eu vou para a igreja e eu vou para que a minha família adore juntos, cada um ali, de repente, as crianças no culto infantil, mas é um momento de adoração, né? Então, essa, talvez, o que a família cristã vem perdendo ao longo do tempo, em relação a isso também, né? Que pode não ser ensinado para as novas gerações, que a gente vê lá no Antigo Testamento que as crianças participavam das cerimônias para entenderem e aprenderem do que era, né? Por que existia aquilo? O que acontecia aquilo? Na igreja que eu estou frequentando aqui, eu acho bem interessante, por exemplo, na ceia eles colocam as crianças para distribuírem os elementos. E eu achei muito interessante que eu lembrei disso, né? As crianças participarem dos rituais da igreja para entenderem por que aquilo é importante e os pais terem a oportunidade de ensinar para elas. Por que a gente ceia? Por que é importante? Mas por que é importante que você esteja sentado prestando atenção no culto infantil ou não só prestando atenção, mas é um momento de adoração, né? Porque não é só estar lá calado. Isso vem cair, o que você está falando, exatamente naquele texto onde a gente colocou, né? Que Deus diz assim: e quando teus filhos perguntarem sobre estas coisas, olha só, a importância de você passar de geração em geração esse conhecimento bíblico, né? Quando teus filhos perguntarem, tu dirás. Em que momento, aí novamente voltando, em todos os momentos, porque a Bíblia ela cita ao deitar, ao levantar, ao caminhar, em todos os momentos, quantas vezes forem necessário tu falares para o teu filho sobre estas coisas que eu vos ensinei, quantas vezes for preciso, tu vais falar. Porque às vezes a gente acha assim, eu já te falei uma vez, eu já fiz aquele devocional, eu já te ensinei, eu já te levei para o culto, tu já assististe essa história bíblica.
né? Que eu me lembro, assim, que a Micaela conhece a minha neta, que eu criei uma neta, né? E era engraçado, Micaela, que eu contava as histórias. Primeiro que eu comprei aquela Bíblia colorida para ela, aquela Bíblia de criança, assim, e todas as noites, quando eu chegava do trabalho, eu contava uma história para ela. História bíblica nos finais de semana e tudo, e eu contava todas. Aí, quando ela ia para a escola bíblica dominical, que a professora ia contar a história, ela dizia: Ah, essa daí eu já sei, que a minha avó já me contou. Então, aí ela achava que ela tinha que Spoiler pro EBD. conversar, que ela tinha que conversar com a colega, porque a avó já tinha contado. Mas, assim, é a preocupação, sabe, de ensinar e de não achar que você está cansada. Eu cheguei muito cansada, e esse é um problema hoje também, nessa questão de nós mulheres. Olha, eu vou dizer uma coisa, apesar de ter estudado e ter assumido muitas lideranças, tanto na igreja como em escola, até hoje eu assumo grandes lideranças, mas se eu pudesse assim voltar no tempo e ser só esposa, mãe, dentro da minha casa, ter o meu provedor e ficar dentro da minha casa assim cuidando de cada detalhe da minha casa, como a Bíblia ensina, porque o certo é como a Bíblia ensina, entendeu? Então, com o tempo, mexeram na estrutura da família, Micael. Foi mexida a estrutura da família judaico-cristã, ela foi mexida com o decorrer do tempo. Só que, assim, se a gente for estudar o porquê que isso aconteceu, isso foi um ataque muito grande do inimigo na estrutura da família, porque ele sabe, se ele destruir essa estrutura, ele destrói uma sociedade, ele destrói uma igreja, ele destrói uma geração, porque a família é toda uma base da vida do ser humano. Entendeu? Então, foi mexido com essa estrutura, a ideologias maléficas que vêm por aí de geração em geração, entendeu? E que nós estudamos na faculdade, essas ideologias. Por isso que eu digo que temos que doutrinar mesmo nossos filhos, porque eles vão enfrentar. E quando eles forem enfrentar, eles vão lembrar: ah, minha mãe já me ensinou que eu vou enfrentar esse problema. Olha, meu filho, você vai ouvir isso, aquilo na faculdade. Não só na faculdade, porque essas ideologias, elas entram pela música, pela Mas eu arte, acho que hoje em pelas dia os novelas, por filhos eles tantas estão coisas, cada né? vez de forma mais precoce sendo bombardeado com determinadas coisas, né? Que é o que a gente já falou da questão das redes sociais, do que é dado às vezes na escola, ou que enfim, são várias as influências ao redor. E aí, como tu falaste da estrutura de família, né? É importante entender que tudo parte do casal, de como está essa relação primária aqui, né? Que aí vai descendo em termos de exemplo, de modelo, de unidade entre o casal, até mesmo para chegar a um acordo e um consenso do que vai ser a educação dos filhos, que o homem retome mesmo esse papel de sacerdote, né? Sim, Que verdade. ele retome mesmo essa função de liderar espiritualmente a sua família, que realmente são valores muito importantes e que a gente, como cristão, não pode deixar perder, né? Que é o que Romanos fala lá: não vos conformeis a este mundo, mas Sim, transformai pela renovação da vossa mente. Porque é muito fácil, eu dou aquela analogia que é como se uma rã colocada lá na panela fervendo, que ela lentamente é. ela vai morrendo sem Até saber. morrer, né? Não, não Porque reage, né? o homem é fruto da sua história, né? Do seu momento histórico. Então, eu acho que para todos nós, esse momento atual da humanidade é desafiador, sabe? Porque a gente é confrontado diariamente com uma série de coisas, onde a gente, mesmo que não queira, a gente tem que se posicionar e criar uma opinião sobre aquilo, bíblica, pautada na Bíblia. Então, é desafiador para o adulto, é desafiador para o jovem, para o adolescente e para a criança. Quanto mais vai descendendo, mais desafiador é, porque eles são uma esponjinha que vão absorvendo tudo. Então, os pais precisam estar muito mais atentos e inundarem os filhos mesmo com a palavra de Deus, com a presença do Senhor, fazer com que esses filhos criem intimidade com Jesus, entendam quem é Jesus para eles, qual é o papel que ele tem na nossa vida e a importância e a centralidade que ele tem na nossa fé. Sem ele, a gente não estaria aqui como cristãs reunidas, né, no nome dele. Então, é trazer realmente o Senhor, as Escrituras, para que essa criança seja inundada desse amor, não só conduzida à salvação,
mas entender quem é Deus na nossa vida, quem é Jesus na nossa vida, e isso vai dar essa segurança, né? Esse discernimento espiritual que eu acho que a gente tem que ir ganhando ao longo da nossa vida como cristão. Porque é desafiador para todo mundo, vocês concordam? A gente vê cada Sim. coisa que, como adulto, às vezes é difícil entender e gerar uma opinião sobre. Porque o mundo está girando muito rápido em muitas coisas, né? Se a gente for ver 10 anos atrás, determinadas questões sociais que hoje estão muito vigentes. E os nossos filhos são expostos a isso, vêm com perguntas e a gente tem que dar respostas. Eu já Né? ouvi situações de um pastor aí pregando, né, dizendo que a Bíblia está sendo reescrita. A gente sabe que tem muitas coisas por aí, né? A Bíblia está sendo reescrita, você que não tem, que se eu fosse você, eu guardaria a minha versão da Bíblia, porque logo, logo vai ser colocado aí certos textos que vão ter que ser retirados e tudo mais, né? Então, eu não duvido nada disso, entendeu? Mas essa nossa fundamentação, como é que essa fundamentação vai passar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Como é que vai passar se a gente não fundamentar a nossa geração de agora, dentro da palavra de Deus, né? Como é que vai passar de geração em geração? Tudo Eu isso. acho que é como o Senhor falou para Elias, né? Ele sempre preserva o remanescente ali, né? A gente, como cristão, vai ser provado, e é o que tu disseste. Eu tenho que me apegar ao Senhor para que eu me mantenha sempre viva, espiritualmente, né? Diante dele, porque senão a gente é arrastado mesmo. Porque sem ele nós somos arrastados. Essa é a verdade. Por mais cristãos que nós Uhum. sejamos, com certas ideias e certas coisas que podem entrar na mente e você tomar o errado pelo certo. Por Aí exemplo, vem nós, bom conhecimento bíblico, boa doutrina, e isso, doutrina. principalmente uma boa comunhão e uma comunhão de intimidade com Deus. Porque a Sim. É gente tem saber. irmãos sentados nas nossas igrejas que não têm uma boa doutrina, se deixam levar realmente por Nós questões e tivemos o não têm uma privilégio, intimidade com o nós Senhor. tivemos o privilégio de irmos para um seminário, né? Sim, Estudar a palavra de Deus. E o irmãozinho que não teve esse privilégio, Aí é a mas questão do escolas ensino, bíblicas do ensino bíblico, da educação cristã na igreja, né? da Quer igreja, dizer, para todo o alcançar, né? processo da Para igreja alcançar as famílias. é que tudo que a igreja faz, o ensino está presente, desde a pregação até tudo, o ensino está presente, né? Mas aí, como é que as igrejas também vêm dando ênfase nisso? Por isso que eu falei do desafio, né? é, Que a gente enfrenta hoje também nesse quesito. exatamente. É bem desafiador. E eu penso também que é o seguinte: a gente orar, orar e orar e orar, porque muitas coisas ainda vão acontecer. É como a Dilene falou, que são pastores dizendo, mas a gente já ouviu a história do passado de dizer que alguém disse que daqui a algum tempo a Bíblia não Claro. vai existir mais, né? Já existiu também isso no passado. E hoje a gente sabe que é um dos livros mais vendidos, mas não está sendo também o quê? Bem aproveitado. E a questão de dizer quem você é em Deus e o que Deus é em você, como você está vendo Deus. Essa relação de intimidade, de buscar conhecer Deus. Eu lembro de um livro que eu conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Logo que eu ainda li esse livro. E hoje em dia, porque nós não estamos lendo nem a Bíblia, não estamos buscando outras literaturas cristãs para a gente compreender quem somos e quem é Deus para nós, a nossa identidade, o nosso caráter em Deus. E isso está faltando nessa geração. E muitas das vezes a gente dizia antes o seguinte: criança lá do maternal já sabe João 3,16. Mas hoje, se a gente perguntar, tem criança João 3,16, porque é o versículo Chave. chave, base para Uhum. todos.
Aí, um dia desses, eu estava lá ministrando a aula, aí tinha uma irmãzinha, aí eu fazendo a dinâmica, vamos aqui, pode caminhar rapidinho. O que está escrito? Dizia uma palavra, um versículo, né? Para a criança eu tentar buscar aquilo ali para ver se ela sabia alguma coisa. Porque nem levar a Bíblia, mas elas não estão levando para a igreja. Uhum. Então, não estão mais levando. Então, de 30 crianças que tem dentro do culto infantil, e olha que a gente, cadê a Bíblia? Trouxe Bíblia, mas de quem é também a responsabilidade? São os pais. Os pais estão levando o celular para a igreja, tem Bíblia. Aí eu, rapidamente, que tinha lá uma irmã que veio e disse que queria me ajudar, eu disse, ok, vamos lá. Me diga o que está escrito em Salmo 23:1. Aí ela ficou assim, ficou e ficou. Aí eu disse, Jesus do céu, Aí até que ela disse, Temos que voltar ao texto, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Não é? Aí eu disse, meu pai, não dá para a irmã, eu vou ter que fazer uma doutrina, ensinar a doutrina a ela. E olha, não é irmã jovem não, tá? Não é irmã jovem. Tipo assim, se fosse uma jovem, eu até entenderia. Mas é uma senhora. Aí depois ela disse assim, o senhor é meu pastor, é? Aí eu disse, é isso mesmo. Aí fica difícil, gente. Fica difícil, porque já é uma mãe, já é uma avó, ainda está na dúvida. E tem aquele outro texto que diz assim, procura apresentar-te a Deus, né? Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E tem um também que eu até não sei como é que nós estamos aí do nosso tempo, que é voltar à palavra. E é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Não é para ensinar. E útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Na justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito, né? Perfeitamente preparado para quê? Para toda boa obra. Olha aí. Olha aí o que o mundo está perdendo. Por que vocês acham que tem tanto ataque às escrituras? Por que tem tanto ataque ao cristianismo? Por que tem tanto ataque às famílias? Porque, olha só a estrutura. Deus passa os conhecimentos bíblicos para os pais passarem para os filhos. E aí, essa família, ela fortalecida, ela vai ter uma igreja fortalecida, uma igreja forte. E essa igreja forte vai trazer uma sociedade forte, entendeu? E tudo é uma consequência. Então, o inimigo, ele é certeiro, ele quer destruir a família, né? E é com tantas coisas, com tantas ideologias. Inclusive, no passado, né, alguém dizendo que a sociedade privada tinha que ser destruída, porque a sociedade privada era opressora. E quem é a primeira sociedade privada a ser destruída, segundo ele? A família, porque a família é opressora. A família não deixa você fazer o que você quer. Você tem que ser feliz, fazer todas as suas vontades, fazer o que você quer. Então, por isso as famílias são tão atacadas. As crianças muito atacadas. Né? Porque se ele consegue destruir uma vida de uma criança com uma ideologia desde a infância, acabou com aquela vida. Né? E também eu acho assim que os pais, muitos pais têm uma preocupação em relação ao futuro dos filhos, um idioma, um curso, uma boa escola, um esporte, sabe? Preparar o filho para o futuro profissional. Mas a gente, quando fala da salvação de uma criança, a gente está falando do futuro eterno, né? E quando a gente fala da comunhão dela com Deus e da intimidade dela com Jesus, a gente fala de uma vida inteira
sendo direcionada e dirigida pelo Senhor, uma vida de paz, uma vida de provisão, uma vida de sucesso. Então, quando a Bíblia fala que os filhos são herança, né? O que eu faço com uma herança? Como é que eu cuido de uma herança? Como é que eu cuido de uma bênção que eu recebo? Então, é isso. Eu tenho que fazer investimentos para o futuro do meu filho em termos espirituais também, e que não é só a salvação. Eu ouvi de um pastor que ele coloca muito bem. Eu não posso esperar que da minha vida com Deus, a única coisa que eu resgate seja a minha salvação. Porque eu perco de ter uma vida com Ele aqui na Terra, uma vida de intimidade, uma vida de conhecimento dEle, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida sabe, onde Ele faça parte de mim. Então, eu acho que é isso que os pais precisam entender também. Você recebeu uma herança, você tem uma bênção, você tem, né, as flechas na aljava, né? E o que Que tu faz fala. com E a o que flecha, né? você faz com isso? Com a Como que você está flecha. cuidando Você disso tem que que o Senhor te projetar, entregou? né? Você tem que jogar para frente. É. Mas, Então, como que você está fazendo uso disso? Né? E que preparação você está colocando para o teu filho? Que não é só o idioma, não é só o esporte, não é só a computação, não é só a boa escola, não é só... Que isso tudo é muito bom, e eu não acho que a gente não deva pensar nisso. Mas é o eterno, né? É o que realmente vale. E o que realmente vale para nós cristãos é a nossa comunhão e a nossa vida com Ele. Todo o resto, ele é secundário quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa é a centralidade nele, com Ele, porque o Senhor, ele é um ser relacional, né? Ele é uma pessoa e ele quer uma relação, e ele quer que os nossos filhos tenham uma relação com ele também. Ele quer ser pai dos nossos filhos. Então, eu acho que é importante os nossos irmãos que estão ouvindo, né, agora, a gente deixar uma palavra também de incentivo para eles nesse momento, porque eu sei que tem muitos irmãos e pais que se preocupam com o futuro dos filhos, que, sabe, se sentem perdidos realmente, porque não tem uma orientação. Como a Dilene falou, é o Senhor, porque por mais psicologia, ou pedagogia, ou conhecimento humano que exista, nada vai superar a direção que o Senhor tem para nós e para com nossa vida. certeza. É nisso que a gente precisa se Eu apegar. tenho esse exemplo vivido. Todo o resto, ele é complementar, né? Mas o que vocês diriam para esse irmão agora que está nos ouvindo e que de repente está aflito, preocupado, perdido, sabe? Filho, como a gente falou, não vem com manual. Às vezes ele está querendo acertar, mas ele está errando. E ele pode ser bombardeado também com tanta informação do que fazer, né? E Ó, o que vocês diriam para um pai assim? olha, eu até citei um pouco no início, né? O meu exemplo mesmo eu tenho essa formação, eu sou pedagoga, eu fiz educação cristã, e na época que eu fazia educação cristã, eu me preocupava muito em ler livros como criar filhos. Isso aí eu fiz muito, tá? De ler livros de psicólogos evangélicos que têm ministério com casais, que tem ministério com... É muito importante ler, mas o mais importante de adquirir todos esses conhecimentos é você e Deus. É essa conexão entre você e Deus. Porque no meu caso, por exemplo, eu tinha todos esses conhecimentos, mas enquanto eu não dobrei o meu joelho, chorando na presença de Deus, rasgar o meu coração e dizer: Senhor, me mostra onde eu estou errando, abre os meus olhos para eu enxergar o que eu não enxergo, mostra o que está faltando. Enquanto eu não fiz isso, eu não consegui enxergar. Todos os livros que eu li foram importantes, sim, lógico. Todo o conhecimento bíblico que eu tive, que eu estudei, eu sempre fui muito estudiosa da Bíblia, né? Sim, com certeza, tudo ajudou, mas aquele momento da comunhão, aquele momento de rasgar o coração na presença do nosso Criador e de Ele nos fazer enxergar aquilo que nada nos faz enxergar, a não ser Ele. Então, enquanto eu não fiz isso, eu não conseguia enxergar. O quanto eu tinha que mudar como mãe, o quanto eu tinha que mudar, enxergar o invisível que estava diante de mim, entendeu?
E Deus mostrando o caminho. Olha, minha filha, faz assim, deixa isso, te dedica nesse ponto, valoriza a tua família nesse ponto aqui, deixa de querer estar muito... Eu investia muito em mim, sabe? Na igreja estava muito eu aparecendo, nos ministérios, nisso, naquilo, mas quando eu chegava, às vezes, depois de uma programação, de algo que eu tinha feito, eu chegava dentro de casa, era aquele vazio, e eu sentia, aquilo me doía, porque eu sentia que eu não estava me dedicando à família como eu deveria dedicar. Então, eu diria para você, meu irmão, que está passando por essa situação, esse momento com Deus, isso aí é imprescindível que você tenha. Dobre seu joelho, chore na presença de Deus, busque ao Senhor, peça sabedoria. A Bíblia diz, se alguém necessita de sabedoria, né? Peça a Peça. Deus. Não peça duvidando, peça que o Senhor vai te dar. E a leitura da palavra, a leitura de livros de psicólogos cristãos vão ajudar você, mas não abra mão do ensinamento da palavra. Os desafios são muito grandes da tecnologia, de tantas coisas que você vai ouvir, que a sua criança vai ouvir, mas se você realmente colocar o manual de instrução na sua mão, que seja a palavra de Deus, você vai, né, pegar aqueles textos bíblicos que diz assim, olha, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará, né? Então, o psicólogo disse que eu não posso frustrar o meu filho. Não vá por essa linha, porque a Bíblia diz que nós temos que corrigir o nosso filho, não nos exceder ao ponto de matá-lo, não nos exceder. Mas a correção, ela tem que acontecer com amor, com sabedoria, pedindo de Deus, né? Senhor, eu sou autoridade na vida do meu filho, me ajuda, sabe? Então, assim, se a gente recorrer sempre ao Senhor, Ele vai te dar a resposta. Quando você nem pensar, você consegue enxergar coisa que você não conseguia enxergar antes, né? Então, foi isso que aconteceu comigo, né? E eu digo que depois disso a minha vida mudou, minha família mudou, pegou um outro direcionamento, né? E olha que sim, que não vivo com meu ex-marido, mas assim, mais uma responsabilidade ainda veio para cima de mim, né? Eu disse, Senhor, não é por causa disso que eu vou deixar de conduzir a minha família no caminho do Senhor. Ele pode não estar aqui, mas eu estou e estou contigo. Então, eu não abro mão de seguir o teu caminho. E hoje eu posso dizer assim que o Senhor me concedeu muitas bênçãos. Então, é essa mensagem que eu deixo, uma mensagem prática. E tu, Rose? O que hoje eu ainda há pouco falei, voltar, né, para as escrituras. Né? Não existe manual, é difícil, ainda mais hoje, com tudo isso que já foi abordado, que tudo que a gente sabe que existe aí no mundo, para os nossos filhos, coisas muito atraentes, boas aos nossos olhos, aos olhos deles, que são atraentes. Mas se volte para a escritura. É como a Gilene falou, é excelente ler os livros cristãos. Não busque na internet de pessoas que não têm uma família alicerçada no seu, porque às vezes estão sendo buscadas. Tem pessoas, como é que eu faço? Aí ouve fulano, ouve ciclano. Volte-se para a palavra. A palavra é o nosso manual. É o nosso manual. É o que diz Paulo em 2 Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, nós temos que voltar para a escritura e voltar à intimidade com o Senhor, em busca, porque são desafios. Então, se você está com essa dificuldade de como corrigir, de como ensinar o seu filho, vá na palavra, ore, faça como a Adilene, né? Se dobre, se ajoelhe, se quebrante. Aonde eu estou errando? Me mostra, eu quero acertar, para que o meu filho possa ser um homem bem-sucedido.
E aqui em 3 João 4 diz: não tenho maior alegria que esta, a de ouvir que meus filhos andem na verdade. Amém. Acho que é o maior sonho de qualquer pai, né? Com certeza. Ter os nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na sua área, na sua profissão, no relacionamento conjugal, com o seu namorado, nas suas amizades. Mas, assim, quando você vê o seu filho trabalhando, se envolvendo, tendo um relacionamento com Deus, gente, não tem coisa mais linda e prazerosa. No domingo, teve um culto de adolescente lá na igreja e ministrou tanto o pastor e o seu filho, de 14 anos. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Ai, respirando, disse, Senhor, que coisa maravilhosa, Pai. Então, não existe maior orgulho, alegria do que essa de ver os nossos filhos caminhando, galgando o caminho do Senhor, falando do Senhor e tendo convicção daquilo do que eles creem. Quando pedirem a razão da sua fé, eles vão saber responder. Aí lá na faculdade eles vão saber responder, lá no ambiente do trabalho eles vão saberem responder. Por quê? Porque eles têm a intimidade e o conhecimento. Saber quem é Deus, quem eu sou em Deus. Né? Então, é buscar, é se voltar para a palavra. Não tem outra coisa. A palavra é que nos vai direcionar e a oração, quebrantamento. Sabe? Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então, Jeremias, acho que não sei qual de vocês falará, deixa viver livremente, o coração, né? Que seja feliz, que faça o que o seu coração deseja, mas Jeremias disse que o coração da gente é o quê? Corrupto. Enganoso. Enganoso é o coração do homem. Exatamente. E corrupto. Então, minha irmã, e corrupto. Então, minha irmã, meu irmão, volte-se para o Senhor, volte para a palavra. Ela é atual para nós hoje. Então, que Deus possa nos dar o direcionamento, nos dar a capacidade para estar orientando os nossos filhos, mães que daqui a pouco serão mães, as que são mães agora, que são jovens. Busque no Senhor e na sua palavra. Vai ser difícil? Vai. Mas o resultado é eterno, é a eternidade. É isso que nós estamos visando. Não é esse mundo aqui, mas é a eternidade, para que nenhum desses se percam. Não é verdade? Essa é a mensagem que eu posso deixar aí para cada um. Então, assim, resumindo, né? Eu acho que essas palavras de vocês excelentes, que você não desista, porque é difícil, mas não desista. Não desista da sua semente. Não desista da sua família. Não desista da sua semente, não desista da sua família. É difícil, é desafiador, mas o Senhor é contigo, né? Procure também pessoas na sua igreja que você possa confiar, pessoas com maturidade espiritual, com capacidade para orientar você também, além dos livros que elas recomendaram, obviamente, além da oração e buscar no Senhor, porque nós estamos em igreja para estarmos em comunhão e para contar também uns com os outros, né? Então, também poder pedir ajuda, poder pedir auxílio, poder pedir orientação de psicólogos cristãos, de irmãos que são da educação, pedagogos. É isso, a gente criar, às vezes, uma rede de apoio, de suporte, mas não desista, não desista. Persista que o Senhor vai te honrar. Eu quero agradecer muito vocês, tá? Pelo tempo, porque eu sei que, né, vocês se dedicaram aqui nesse momento, e eu tenho certeza, e a minha oração é que isso chegue ao coração de quem está precisando e sirva de bênção para a vida desses irmãos, e que o Senhor abençoe a vida de vocês e o ministério de vocês também, meninas. Um grande beijo, tá bom?
Tchau. Tá? Prazer, tchau. Prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.